Senhoras e senhores, muito boa tarde. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Informo aos senhores parlamentares que as atas das reuniões dos dias 14 de agosto e 9 de outubro foram disponibilizadas na página da comissão. Indago ao plenário se algum membro deseja solicitar alguma retificação. Em votação as atas, os deputados que as aprovam permaneçam como se acham. Atas aprovadas. Informo aos senhores parlamentares que o expediente referente à presente reunião foi enviado, na data de ontem, a todos os gabinetes através do sistema Infoleg Comunica e disponibilizado na página da comissão. Passamos agora à ordem do dia. O item 1 é o requerimento número 53, do senhor pastor Gil, que requer moção de aplauso e louvor em favor dos... Em tempo, antes de continuar a leitura aqui da ordem do dia, eu informo que há sobre a mesa 2 requerimentos de inversão de pauta, só que não serão apreciados em decorrência da ausência dos seus autores. Dando continuidade ao requerimento número 53, do senhor pastor Gil, que requer moção de aplauso e louvor em favor dos voluntários que realizam excelentes trabalhos na proteção, cuidado e na defesa dos idosos no Maranhão, por meio da Igreja Assembleia de Deus. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado pastor Gil. Senhor presidente, senhores parlamentares presentes, demais participantes dessa reunião, boa tarde a todos. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, ouvindo o plenário desta Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, seja aprovada moção de aplauso e louvor em favor dos voluntários que realizam excelentes trabalhos na proteção, cuidado e na defesa dos idosos no meu estado do Maranhão, através da Igreja Assembleia de Deus. São os agraciados Raifran Batista da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus de Santa Inês, Maranhão, pastor Francisco Soares Raposo Filho, pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão e da Assembleia de Deus em Bacabal, Maranhão, pastor Assis Vieira dos Santos, Francisco Assis Vieira dos Santos, pastor líder da Assembleia de Deus em Raposa, Maranhão. E ainda o pastor Zéu da Silva, Gomes da Silva, pastor líder da Igreja Assembleia de Deus em Tirirical, em São Luís, no Maranhão. Venho, por meio desta moção, expressar meus mais sinceros aplausos e louvores aos pastores Raifran Batista da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus em Santa Inês, pastor Francisco Soares Raposo Filho, pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão e da Assembleia de Deus em Bacabal, bem como os pastores Francisco Assis Vieira dos Santos, líder da Assembleia de Deus em Raposa, e Osiel Gomes da Silva, líder da Igreja Assembleia de Deus, Tirirical, São Luís, no Maranhão, pelo excepcional trabalho em defesa e proteção da pessoa idosa no estado do Maranhão. Os pastores Raposo, Raifran, Assis Vieira e Osiel Gomes são verdadeiros exemplos de dedicação, amor e compaixão. Sua atuação incansável em prol dos direitos dos idosos é digna de reconhecimento e admiração, pois eles têm se empenhado em promover uma série de iniciativas que buscam garantir não apenas a proteção legal das pessoas idosas, mas também sua dignidade, respeito e inclusão social. Em um mundo onde muitas vezes os idosos são esquecidos ou marginalizados, esses pastores voluntariamente se levantam como defensores incansáveis, lutando para que cada voz seja ouvida e cada história respeitada. Além de suas atividades voltadas para a proteção dos idosos, esses pastores dedicam-se intensamente aos membros da sua igreja.
eles entendem que o cuidado espiritual é fundamental para o bem-estar da comunidade, por meio de aconselhamentos, cultos e atividades sociais. Eles proporcionam um ambiente acolhedor, onde todos se sentem valorizados e amados. Esse compromisso com seus fiéis reflete não apenas uma responsabilidade pastoral, mas uma verdadeira missão de vida. As ações realizadas por esses pastores incluem campanhas educativas sobre os direitos da pessoa idosa, palestras informativas que visam esclarecer questões relacionadas à saúde, previdência e assistência social. Eles têm promovido eventos que reúnem famílias e idosos, criando laços de solidariedade e apoio mútuo. Além disso, suas visitas regulares a lares de idosos demonstram um carinho genuíno por aqueles que muitas vezes enfrentam o isolamento. É importante destacar que o trabalho dos pastores vai além do âmbito religioso. Ele é uma contribuição significativa para a sociedade como um todo. Através de suas iniciativas sociais, eles promovem a conscientização sobre a importância do respeito à terceira idade, incentivando uma cultura de cuidado e atenção às necessidades dessa população tão valiosa. Os pastores não são apenas líderes espirituais, são verdadeiros anjos da guarda para aqueles que muitas vezes se sentem esquecidos pela sociedade. Com corações generosos e mãos sempre estendidas, eles têm se dedicado incansavelmente à proteção dos idosos, lutando por seus direitos e promovendo sua dignidade. Em cada gesto, em cada palavra de conforto, eles transmitem a certeza de que ninguém está sozinho nessa jornada da vida. O trabalho realizado por Raposo, Raifran, Assis Vieira e Osiel Gomes, que nesse caso representam muitos outros líderes da nossa igreja e de outros ministérios e outras igrejas, não é apenas uma missão, se torna uma vocação. Eles dedicam horas a ouvir, aconselhar e apoiar os membros de suas congregações. Em tempos de solidão e incerteza, eles são a voz que traz esperança. Cada culto é uma oportunidade para renovar a fé e fortalecer os laços comunitários. É nesse ambiente que muitos encontram consolo e força para enfrentar o desafio da vida. As visitas frequentes a lares de idosos são momentos marcantes na vida desses pastores. A alegria nos rostos daqueles que recebem uma visita calorosa revela o impacto profundo de suas presenças. Para muitos idosos, essa visita é uma luz em dias escuros, é um lembrete de que ainda são valorizados e amados. Reconhece a importância desse trabalho altruísta e transformador. A luta dos pastores é um chamado à ação para todos nós, um convite a olhar com mais carinho para aqueles que nos precederam na jornada da vida. Que possamos aprender com seu exemplo de amor incondicional e compromisso com o próximo. Diante dessa dedicação inigualável à defesa das pessoas idosas, essa moção é um tributo sincero aos pastores Raposo, Raifran, Assis Vieira e Osiel Gomes. Que suas vidas continuem a ser uma fonte de inspiração para todos nós, motivando-nos a agir com empatia e solidariedade. Ante o exposto, esse deputado pede aos ilustres pares nessa comissão a aprovação do presente requerimento de moção de aplauso e louvor a estes verdadeiros heróis na defesa dos nossos idosos no estado do Maranhão. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Gil, parabéns pela ótima defesa do requerimento, pelas palavras de Vossa Excelência, de fato transmite a seriedade e o compromisso desse trabalho. Em discussão, o requerimento, não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado. Parabéns, pastor Gil. Pastor Gil, inclusive, pediu apoio de você aqui. Passo a presidência nesse momento ao deputado pastor Gil, por eu ser o autor do próximo item da pauta. Por gentileza. Deve fazer isso. A gente só para esse requerimento.
Requerimento número 54/2024 do senhor Pedro Ayara, que requer ao Ministério da Previdência Social informações sobre a posição do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, quanto ao projeto de lei número 46 de 2024, bem como seus apontamentos acerca da compatibilidade com o dispositivo INSS número 138/2022. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Pedro Ayara. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito aqui, de forma a modificar só oralmente aqui, para que seja corrigido a questão do requerimento, porque depois da consulta à nossa assessoria, eles sugeriram só que os termos do requerimento eles fossem levemente modificados. Então, nesse sentido, solicito a modificação, caso não haja óbice por nenhum dos colegas parlamentares, para requer ao Ministério da Previdência Social informações sobre quais seriam os impactos do projeto de lei número 46 de 2024 sobre gestão e efetivação dos seguros e benefícios prestados às pessoas idosas no Brasil no âmbito do INSS, bem como uma avaliação de sua compatibilidade com o disposto na Instrução Normativa da Presidência INSS número 138 de 2022, registrando essa modificação na titulação do requerimento. Passa agora a justificação da proposição. O projeto de lei número 46, cuja autoria, inclusive, da excelentíssima deputada Flávia, que está aqui presente, e pela qual cumprimento mais uma vez pela importância da discussão e da importância da regulamentação desse tema em respeito e proteção às pessoas idosas, impõe a obrigatoriedade de instituições financeiras e entidades congêneres colherem a assinatura física de pessoas com 60 anos ou mais para a contratação de operações de créditos. A proposição tramita na Câmara dos Deputados e se encontra atualmente na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, sob minha relatoria. Para a elaboração do parecer e de eventual substitutivo pelo relator, é primordial que o Ministério da Previdência Social preste informações acerca da posição do Instituto Nacional do Seguro Social quanto ao projeto de lei, bem como aponte se este é compatível com o disposto na Instrução Normativa número 138. Isto porque a Instrução Normativa estabelece novos procedimentos visando a conformidade das operações de créditos por meio de aplicação de tecnologias que evitam o repúdio da transação, autenticação biométrica por meio de soluções que garantam a validação da vivacidade, conhecido como liveness, validação da biometria com bases biométricas reconhecidas pelo INSS, vinculação da biometria ao contrato assinado e envio desse contrato para o DataPrev. E em audiência pública realizada no âmbito dessa comissão, neste ano, o Ministério da Previdência Social afirmou que essas tecnologias asseguram a segurança, a integridade e a autenticidade das transações, garantindo a proteção das pessoas idosas, além de facilitar o acesso a serviços financeiros. Dessa forma, é de suma importância que o Ministério se manifeste sobre a compatibilidade ou incompatibilidade do referido projeto com a mencionada instrução normativa, considerando a proteção dos direitos da população idosa e a eficiência do serviço de crédito consignado. Então, de forma resumida, nós já temos há algum tempo a discussão desse projeto de lei, como eu disse, de autoria da nobre deputada Flávia. A gente já, inclusive, realizou audiências públicas junto às instituições bancárias e ao próprio INSS, e na ocasião da última audiência pública, o próprio INSS afirmou a respeito dessa situação da Instrução Normativa número 138. Como nosso objetivo aqui é sempre poder aprimorar os projetos, encontrar o melhor caminho para que a gente tenha a proteção dos objetos juridicamente tutelados e também para que a gente tenha um prosseguimento do projeto, a gente solicitou essas informações ao Ministério da Previdência Social para que eles também possam apresentar os argumentos em relação a essa situação do projeto e a gente consiga, assim, melhorar ainda mais e aprimorar o projeto que já foi tão bem apresentado pela nobre deputada. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 50, parágrafo 2º, para que a gente possa avançar com esse requerimento.
Não havendo mais quem queira... Mas eu queria. Em discussão, o requerimento. Eu quero discutir, eu quero só fazer um comentário pela iniciativa do nobre deputado Pedro Ayara, muito importante. Eu acho que nós temos obrigação nessa comissão de trabalhar para coibir a violência financeira que é recorrente junto aos idosos do Brasil. E muitas vezes por familiares, mas também pelas instituições financeiras, que no mínimo são omissas, né, quando eles requerem empréstimos em cima de empréstimo e comprometem praticamente toda a renda do nosso idoso. Então, nós precisamos trabalhar juntos para que a gente possa encontrar uma solução, uma resposta que possa protegê-los contra esse tipo de violência. Parabéns, deputado. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez a senhora pela inteligência, pela necessidade desse projeto, também pelo trabalho em proteção, porque, como a senhora diz, essa é uma situação que vem sido cada vez mais recorrente no país, infelizmente. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, Flávia, deputada Flávia. Mais algum deputado que queira discutir? Deputado Castro. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Pedro Ayara. Obrigado. Na hora. Tranquilo. Os próximos 3 itens são requerimentos do senhor deputado Luiz Couto. Então, caso não haja impedimento por parte dos demais colegas, a gente pode aprová-los em bloco. Embora o senhor Luiz Couto não esteja presente aqui no momento, como são requerimentos bastante simples em relação à realização de audiência pública, em relação a... Na verdade, os 3 requerimentos são de realização de audiência pública. A gente, ainda que sem a presença dele, como ele marcou presença, mas não está presente, a gente vai avançar em relação a esses requerimentos, perdão. O item 3 é o requerimento número 55 de 2024 do senhor Luiz Couto e outros, que requer a realização de audiência pública para debater as causas da desnutrição entre pessoas idosas no Brasil. O item 4 é o requerimento número 56, também de autoria do senhor deputado Luiz Couto e outros, que requer a realização de audiência pública para tratar sobre o aumento de golpes contra idosos nos últimos anos e debater medidas, inclusive em nível criminal, de combate efetivo às fraudes perpetradas contra essa parcela vulnerável da população. Muito importante esse requerimento. E, por fim, o item 5, requerimento número 57 de 2024, de autoria do deputado senhor Luiz Couto e outros, que requer a realização de audiência pública para debater a falta de geriatras no Brasil e discutir incentivos e legislação que facilitem a formação de especialistas em geriatria. Considerando a informação aqui da possibilidade de discussão em bloco, como o autor do requerimento não está presente no momento, eu coloco em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado. O item 6 trata-se do projeto de lei número 666/2021 do senhor Nereu Crispim, que cria o programa Vale Táxi Social em todo o território nacional, destinado ao transporte de pessoas idosas, portadores de doenças crônicas e de gestantes durante a gravidez à unidade de saúde pública local, desde que em ambos os casos estejam em situação de vulnerabilidade social. O relator é o deputado Heriberto Medeiros e o parecer pela aprovação desse com o substitutivo e pela aprovação parcial do substitutivo adotado pela Comissão da Mulher. Como o relator ele não se encontra presente, retirado de pauta de ofício. O item número 7 é o projeto de lei número 5.365 do senhor Otônio de Paula, que altera a lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, para dispor sobre a instituição do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas e do serviço de proteção social especial
para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. A relatora é a senhora deputada Flávia Moraes e o parecer é pela aprovação do PL 5897 de 2023 e do PL 1963 de 2024 apensados com o substitutivo. Com a palavra, a ilustre relatora, deputada Flávia Moraes, para a leitura do parecer. Obrigada, presidente. Vamos direto ao voto. As 3 proposições submetidas à apreciação desse colegiado propõem alterações na LOAS, que interessam e são efetivamente importantes à garantia do direito das pessoas idosas. A proteção social não contributiva, oferecida pela assistência social às pessoas idosas e outros grupos socialmente vulneráveis, envolve a prestação de serviços para pessoas em situação de risco social efetivo ou potencial, bem como transferências de renda por meio de concessão de benefício de prestação continuada. Este restrito a pessoas idosas ou com deficiência, conforme delimitado pelo inciso 5º do artigo 203 da Constituição. O projeto principal, número 5.365, de 2023, apresentado pelo deputado Ottoni de Paula, busca institucionalizar, em sede de lei, 2 serviços hoje previstos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, quais sejam o Serviço de Proteção Social Básica do domicílio para pessoas com deficiência idosas, que integra a Proteção Social Básica, e o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias, que integra a Proteção Social Especial de média complexidade. O primeiro serviço está estruturado a partir de uma perspectiva preventiva, visando evitar que pessoas idosas ou com deficiência, com vulnerabilidade social potencial, caiam em situações de risco efetivo, tais como exclusão e isolamento, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos seus usuários. O segundo, por sua vez, opera em situações em que o risco se concretizou e, portanto, já ocasionou violações de direitos, tendo como finalidade atender, de forma especializada, famílias com pessoas com deficiência e idosas com algum grau de dependência e que tiveram suas limitações agravadas nesse contexto de efetiva vulnerabilidade. Embora previstos em atos normativos do Poder Executivo, porém tais provisões, na prática, não têm sido disponibilizadas em quantidade e volumes suficientes para atender as pessoas elegíveis, em razão de conhecidas limitações orçamentárias, institucionais e de pessoal observadas nos equipamentos públicos que compõem o Sistema Único de Assistência Social. Segundo dados coletados pelo Censo SUAS 2023, especificamente relacionadas ao Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, apenas 25,6% dos 8.640 CRAS existentes em todo o nosso país ofertam tal serviço. Entre os CRAS que ofertam essa provisão, 76% atenderam cada um apenas de 1 a 20 pessoas idosas em domicílio, revelando a baixa concretização que esse serviço alcança. No que concerne aos centros, os CREAS, responsáveis pelo Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, o citado censo mostrou um quadro ainda pior. Somente 12,7% das 2.866 pessoas do CREAS ofertam unidades do CREAS ofertam esse serviço com equipes especializadas. Na outra ponta, recentemente, projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística reforçam o alerta do intenso e acelerado processo de envelhecimento por que passa a sociedade brasileira, ao destacar que, de 2000 a 2023, a proporção de idosos na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em 2070, estima-se que cerca de 37,8% dos habitantes do nosso país serão pessoas idosas. Essa rápida mudança demográfica pressiona os serviços e benefícios de seguridade social, que atrai a responsabilidade dos formuladores de políticas públicas, a fim de que ofereçam respostas e soluções para a questão da falta de ações e programas voltados ao problema dos cuidados, que atingem com bastante intensidade as famílias de pessoas idosas com deficiência e com doenças incapacitantes, que estão em situação de dependência para atividades básicas e instrumentais da vida diária. Diante desse quadro, nossa posição é favorável à louvável e oportuna iniciativa do deputado Ottoni de Paula, a fim de transpor
para a LOAS, a previsão do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas e do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Com isso, esperamos que haja uma maior institucionalidade, não somente jurídica, mas efetiva para essas provisões, tão importantes para as famílias vulneráveis que se deparam com as dificuldades e desafios de prestarem cuidados a alguém em situação de dependência. Nesse aspecto, é importante destacar que tais serviços não se limitam às pessoas idosas e com deficiência, mas alcançam também os familiares e cuidadores. Os projetos apensos número 5.897, de 2023 e 1.963, de 2024, de autoria dos deputados Sonise Barbosa e José Priante, respectivamente, voltam suas preocupações aos titulares do BPC. Primeiro, para os que residem em localidades onde não são oferecidos serviços de avaliação social e outros necessárias à gestão de transferência de renda em razão da ausência permanente de estrutura ou devido a situações temporárias, tais como as de calamidade e desastres. O segundo, adota uma norma mais operacional, ao sugerir a realização de atendimento por meio remoto ou eletrônico, mediante identificação com uso de certificação, biometria ou outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação inequívoca do beneficiário. Nesse aspecto, também, nos posicionamos pela aprovação das iniciativas que procuram propor soluções para a falta de estrutura e capilaridade das equipes de avaliação social, serviço imprescindível para o acesso de pessoas com deficiência ao BPC, tendo como referência o emprego de recursos de tecnologia atualmente adotados nas perícias médicas de segurados da Previdência Social, que tem contribuído para a diminuição das filas de espera por benefícios e o efetivo acesso da população à proteção social oferecida pelo sistema de seguridade. Ante o exposto, votamos pela aprovação dos projetos de lei 5.365, de 23, 5.897, de 23 e 1.963, de 24, na forma do substitutivo em anexo. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputada, pelo parecer, muito bem construído parecer. E os dados são impressionantes, né? Apenas 12% dos nossos CREAs oferecem esse tipo de serviço, esse tipo de cobertura, o que mostra a urgência e a necessidade de melhor regulação e regulamentação desse tema. Em discussão, o parecer da relatora. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado. Parabéns, deputada. O item 8 é o projeto de lei número 6075, de 2023, do senhor Pezente, que altera a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2023, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, para dispor sobre a prioridade em qualquer instância, na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos de diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoa idosa, também aplicável, por determinação legal, aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. O deputado, o relator, é o querido amigo, deputado Sargento Portugal. O parecer é um parecer, a emenda apresentada ao substitutivo do relator, do deputado Sargento Portugal, pela aprovação deste, pela rejeição do PL 6082 de 2023 apensado com o substitutivo e pela rejeição da emenda apresentada ao substitutivo. Com a palavra o relator, deputado Sargento Portugal, para a leitura do parecer e demais considerações. Uma boa tarde a todos, boa tarde, meu presidente, meu amigo, Catedral, meu irmão, a todos os colegas aqui presentes, a todas as equipes aqui que trabalham para dar assistência para a gente, para isso aqui tudo poder acontecer. Até peço desculpa a correria, é porque meu estado está em guerra. Rio de Janeiro é guerra o tempo todo, desde quando eu cheguei aqui falando sobre isso, e poucos ouviram, e agora todo mundo está colhendo, isso vai ser um reflexo para outros estados também. Rio de Janeiro virou uma escola do crime, infelizmente, por isso que eu estou entrando aqui, saindo o tempo todo, por conta de informações que chegam no meu telefone. Queria, se fosse possível, ir direto ao voto do relator. Vamos lá. No tocante ao mérito, somos parcialmente favoráveis à aprovação da matéria. Inicialmente, ressaltamos que a prioridade especial processual em relação às das maiores de 80 anos já estava prevista no artigo 5º do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, na nova redação conferida pela Lei número 14.423 de 2022. No entanto, entendemos que o projeto de lei
Agora tem uma correção no texto aí, senhor presidente, que queria que o senhor registrasse, que é 6.075, e no texto saiu 6.074, tá? Só essa observação. De 2023, aprimora o dispositivo, tornando mais explícita a abrangência dos procedimentos nas quais haverá prioridade especial quando figurem como parte ou interveniente maiores de 80 anos. Consideramos ainda como de plena justiça estender tal prioridade a pessoas idosas que comprovarem o seu acometimento por doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713, de 2022, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Todavia, temos posicionamento adverso à proposta de estender a prioridade rigorosamente à ordem cronológica de idade em dia das pessoas idosas, favorecendo sempre as mais idosas dentre as demais. Isso porque estamos tratando de dezenas de milhares de ações que correm a nível federal e estadual em sistemas diversos de processo judicial eletrônico. Buscar reordenar as prioridades processuais individualmente por ordem cronológica de idade em dias demandaria uma reformulação sistemática que implicaria altíssimos custos e prováveis atrasos em todos os procedimentos em curso. Entendemos, então, que a prioridade contada em dias seria contraproducente e desnecessária. Já no tocante ao projeto de lei número 6.082 de 2023, que altera o artigo 1048 do Código de Processo Civil, de forma a estender a prioridade processual a idoso, a pessoa jurídica cujo sócio seja pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, devemos opinar pela sua rejeição, pois em nosso sistema judicial, as empresas em geral e particularmente as grandes corporações são partes de intervenientes em um incontável número de processos e cada uma pode ter variado número de sócios, inclusive minoritários. Por consequência, a modificação proposta congestionaria a lista prioritária, prejudicando, portanto, a pessoa idosa. Finalmente, expressamos também nossa posição contrária à SB número 1, apresentada ao substituto. O previsto no artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, que se pretende aprimorar através do substitutivo, assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa idosa, e se encontra no título 5, que cuida do acesso à justiça. Já a emenda pretende incluir no dispositivo parágrafo com objetivo totalmente diverso, visando disciplinar diversas medidas que considera prática discriminatória à pessoa idosa em seu processo de atendimento público ou privado, como comparecimento físico obrigatório em agências ou instalações como condição para a realização de prova de vida ou outras transações e operações. Assim, independentemente de se meritórias ou não, as alterações propostas não guardam pertinência temática com a matéria cuidada nos projetos em exame, e notadamente com o artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, motivo pelo qual a emenda não pode ser incorporada ao substitutivo pelo presente parecer. Pelo exposto, então apresentamos o voto pela aprovação do projeto de lei número 6.075 de 2023 na forma do substitutivo em anexo, bem como pela rejeição do projeto de lei 6.082 de 2023 da SB número 1, apresentado ao substitutivo. Conto com o apoio dos meus pares, conto com o apoio do meu presidente, para a gente aprovar esse projeto. E, além de tudo, presidente, eu acho que praticamente todos nós estamos completando 2 anos de mandato. 2 anos de mandato, e não por parte daqueles que trabalham em comissão de pessoas idosas, não por parte daqueles que trabalham em comissão de pessoas com deficiência, mas a gente tinha que ter um processo mais rápido da entrega do que a gente trabalha aqui. Porque a gente escreve muito, a gente produz muito, mas no final a ponta da lança pouco recebe. E a gente não sabe qual vai ser o futuro de cada um aqui, se vão disputar a eleição, se vão ter reeleição, mas tudo se perde no caminho e começam-se novos processos, e os mais prejudicados, que são
que é o povo brasileiro, ele está no meio de disputas de lados escolhidos por um para defender, o outro para atacar e vice-versa. A gente polarizou essa porcaria toda aqui e a gente pouco entrega para a população. Desculpa a minha indignação, não é o momento exato, nem que nem para isso ter um plenário para poder fazer, e farei também, mas é inaceitável tudo que o povo paga para manter um político aqui em Brasília, tudo que o povo paga para manter Brasília, a gente entrega muito pouco. Então aprovar isso aqui e não chegar na ponta da lança para mim é uma frustração. Espero que a gente possa ter um dia D com o presidente novo que vai assumir ali, ou com o atual, para a gente realmente colocar em pautas das pessoas que mais precisam, não os interesses pessoais, individuais de cada um. Deputado Sargento Portugal, muito obrigado pelas suas considerações e também pelo relatório. E até em atenção a essa pauta, né, da segurança pública que Vossa Excelência citou no início da sua explanação. Hoje a gente teve um avanço muito importante, um avanço fundamental, que foi o término da tramitação do projeto de lei número 3387, que era um projeto de lei de 2019, que faz a inclusão dos agentes socioeducativos no nosso Sistema Único de Segurança Pública. Como a tramitação era conclusiva na CCJ, a gente lutou muito para que esse projeto fosse pautado e para que ele fosse aprovado lá, como a tramitação era conclusiva naquela comissão. O projeto vai agora para o Senado e a gente sinceramente espera que os senadores tenham o mesmo compromisso e a mesma preocupação com o sistema socioeducativo, no sentido de compreender esse sistema que é tão importante para que ele, de fato, ele integre a nossa segurança pública. Um reconhecimento que já foi feito de forma tácita pela legislação, porque na discussão da nossa reforma da Previdência, na discussão da emenda complementar da emenda constitucional número 103, a gente já teve a equiparação para fins de previdência da atividade do agente penitenciário, do agente socioeducativo ou do policial penal, conforme o Estado. Já existiu essa equiparação para fins de previdência, só que a gente ainda não tem acesso dos agentes socioeducativos aos nossos sistemas de informação, as qualificações e oportunidades que são dadas no âmbito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, hoje a gente tem um avanço muito importante no sentido de fazer justiça, reconhecer e valorizar as atividades desses agentes socioeducativos, que são pessoas que, infelizmente, todos os dias estão lá na ponta da lança, sendo muitas vezes agredidos, passando uma realidade muito complicada. A gente teve casos já de diversas situações de agentes assassinados em decorrência de serem executados como represálias por adolescentes e jovens que estão dentro do sistema e muitas vezes já estão cooptados pelo crime organizado, já fazem esse tipo de ação. Então hoje a gente tem esse avanço muito importante, mas como você disse, isso agora vai para o Senado e muitos projetos prioritários que têm sido aprovados aqui na Câmara, acaba que muitas vezes eles param lá no Senado. Então, mais uma vez, a gente pede aqui aos nobres colegas senadores para que tenham, de fato, essa consciência, essa sensibilidade, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro para esse profissional que se arrisca diariamente, que passa por uma realidade que fica longe dos holofotes da nossa sociedade, o agente que está lá todo dia dentro da unidade, ele sabe que passa, a maioria das pessoas, elas não entendem que esses lugares, por mais sejam lugares de ressocialização, são lugares também que apresentam diversos riscos, uma vez que a gente está falando de adolescentes que cometeram atos infracionais gravíssimos, até para justificar a medida da internação compulsória, só que muitas vezes esses profissionais não são percebidos. Então, para que a gente possa fazer essa correção histórica, é importante que esse projeto, agora que a gente conseguiu vencer aqui na Câmara, depois de longas batalhas, era um projeto que estava desde 2019 parado aqui, então são mais aí, né, de 5 anos de luta para que a gente aprovasse esse projeto, para que possa chegar lá no Senado lá e as pessoas elas possam dar encaminhamento para isso. Mas assim, me solidarizo com a sua indignação e com a sua revolta, porque a cada legislatura, com arquivamento e não aproveitamento de vários desses projetos e perda também de trabalho das comissões, acaba que a gente vai dando alguns passos para trás, ao invés de a gente conseguir aproveitar todo esse esforço legislativo que é feito aqui para a melhoria de toda a nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabéns pelas colocações e muito obrigado pelo apoio de sempre, pela liderança que Vossa Excelência tem exercido, sobretudo nos assuntos atinentes à segurança pública. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer com complementação de voto em relação à correção do número do projeto. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado com registro especial para complementação do voto e consequente correção. Parabéns, Sargento Portugal, pelo parecer aprovado.
O item 9 é o projeto de lei número 6217/2023, do senhor Zé Neto, que cria o programa Fazer o Bem na Melhor Idade, destinado a incentivar o acolhimento de idosos que moram em asilos ou casas de convivência e dar outras providências. O relator é o nosso amigo, deputado Castro Neto. O parecer é pela aprovação e, com a palavra, o ilustre relator, deputado Castro Neto, para a leitura do parecer. Obrigado, boa tarde a todos. Peço permissão, presidente, de ir direto ao voto do relator. Trata-se de proposta meritória e que merece o apoio por parte dessa Casa Congressual. Com efeito, sabe-se que o Estatuto do Idoso, ao regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, classifica como obrigação do poder público, entre outros, assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Para essa efetivação, o Estatuto prevê que o poder público deve promover preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Com essa finalidade, já existe no Estatuto, inclusive, a previsão da possibilidade de dedução do imposto de renda devido das doações feitas ao Fundo Nacional do Idoso, seja ele nacional, estadual ou municipal, devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em lei. Nesse contexto, o presente projeto de lei inova o assistencialismo quando estabelece a possibilidade de redução do imposto de renda de pessoa jurídica, proporcionalmente à ajuda assistida para a manutenção das despesas vitais mínimas do idoso que resida em asilos ou casa de repouso ou acolhimento. A proposição possibilita e incentiva que os empresários assumam o idoso como destacado pelo autor, de forma a promover o convívio social dele com a família do contribuinte, já que poderá passar a conviver com o idoso escolhido. Além de fortalecer a sua marca, junto a seus consumidores, colaboradores e fornecedores. De forma correta, o artigo 10 do projeto de lei dispõe que benefício fiscal terá duração de 5 anos, a partir de sua entrada em vigor, de maneira a atender ao dispositivo do artigo 142, das Leis das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei número 14791, de 29 de dezembro de 2023, que veda a concessão de benefício tributário por prazo superior a 5 anos. Por todas as razões, votamos pela aprovação do projeto de lei número 6217 de 2023. Muito obrigado, senhor deputado. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira... Presidente, queria dar uma palavra na discussão aqui. Claro, fica à vontade. De parabenizar o autor do projeto de lei, o deputado Zé Neto, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, porque aqui ele traz mais um ramo, mais um caminho para que a sociedade, através das empresas, possa dar uma ajuda aos idosos que mais precisam. Então, esse projeto ele possibilita que as empresas do Brasil, o CNPJ, façam uma doação às pessoas idosas em certas condições. Evidentemente, tem que ter maior do que 60 anos, que resida em LPI, asilos ou casas de acolhimento e que não tem um rendimento
não vê isso de uma forma factível, visível, de como é gerado o benefício desse imposto. Com este programa, o consumidor e a empresa vai ter a visão concreta do benefício feito pelo imposto, porque ele vai estar ajudando ali no máximo 3 pessoas que vai estar recebendo da empresa e tendo melhores condições de vida. Então o consumidor vai ter esse benefício de ver a utilidade do seu imposto colocado assim que escolher uma empresa com certificado do amigo do idoso. E também é muito bom para a própria empresa, porque ela vai ter a mesma visão do seu imposto sendo usado, porque ela vai estar colocando o recurso para ajudar as pessoas que precisam, e também isso melhora a imagem da empresa. A empresa cumpre sua função social e pode atrair até mais compradores com o certificado de selo da pessoa, com o certificado da pessoa amiga do idoso, da empresa amiga do idoso, e assim aumentar suas vendas, fazendo a sua função social e tendo esse certificado de ajuda do idoso. Então, esse é um projeto aqui importantíssimo, que essa casa vai aprovar com certeza agora, essa comissão, e que eu fico muito honrado aqui de ser o relator desse projeto. Deputado Cássio Neto, mais uma vez parabéns pelo relatório, parabenizo também o autor pela importante iniciativa e dando continuidade, pergunto se há mais algum inscrito para a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação ao parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Projeto parecer aprovado. Passamos agora, parabéns, deputado, passamos agora ao item número 10, projeto de lei número 291 de 2024, do senhor Domingos Neto, que inclui as vacinas pneumocócica conjugada, VPC 15 e contra a herpes zoster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso, amplia a sua cobertura por plano de saúde e dá outras providências. Esse, inclusive, é um projeto muito importante, porque a herpes zoster, né, sobretudo, conhecido também como cobreiro, atinge mais de 2 milhões de casos anualmente no nosso Brasil, e as dores muitas vezes que persistem, né, mesmo após o término do tratamento, são dores extremamente excruciantes. Nós já tivemos casos, inclusive, aqui no próprio Congresso, aqui, a senadora Damares também já relatou a situação das dores, e de fato a gente precisa ter todo tipo de proteção e cuidado no sentido de conseguir oferecer essa vacina no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso. Nós já temos ela disponível na rede particular, é uma vacina que inclusive é cara, e nesse sentido é uma política muito importante para a gente garantir a segurança e o bem-estar das pessoas que tanto sofrem com isso. O relator é o deputado Geraldo Rezende, o parecer pela aprovação com substitutivo. Como o deputado Geraldo Rezende ele não está presente, o item fica retirado de pauta, de ofício, para que na próxima reunião, na próxima audiência nossa, a gente consiga aprová-lo. O item 11, que é o projeto de lei número 2.480 de 2024, do senhor Áureo Ribeiro, que altera a lei número 10.741 de 1º de outubro de 2003 para dispor sobre a prioridade ao idoso em serviço de atendimento ao consumidor, saque por telefone, no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público Federal. Vou ler bem lento aqui para dar tempo da Daiane chegar, sentar aqui direitinho, precisa chegar com calma, viu, deputado? A relatora é a deputada Daiane Bittencourt. O parecer é pela aprovação com substitutivo, com a palavra relatora, deputada Daiane Bittencourt, para a leitura do parecer. Se a gente tivesse combinado, não tinha sido tão sincronizado. Obrigado pela presença, querido. Então, como havia dito, com a palavra a relatora, deputada Daiane Bittencourt, para a leitura do parecer do projeto de lei número 2.480 de 2024. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, a todos os deputados, todos presentes. Antes eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, com os cabelos pretos e longos, estou usando um óculos, estou vestindo uma blusa branca com a lista preta e uma calça preta. Antes de ir à conclusão do meu voto, gostaria de fazer algumas considerações. É com grande alegria que relato o projeto de lei do colega deputado Áureo Ribeiro e o parabenizo por trazer esse tema tão importante. Esse projeto visa garantir atendimento prioritário aos idosos no serviço de atendimento ao consumidor, os famosos SAC,
de empresas reguladas pelo governo federal, como bancos, companhias aéreas, planos de saúde e empresas de telefonia. A proposta busca facilitar o acesso dos idosos que muitas vezes enfrentam dificuldade no uso desses serviços por telefone. Para aprimorar o projeto, incluímos mudança no Código da Defesa do Consumidor para estabelecer a obrigação das empresas fornecerem as informações adequadas e claras sobre os produtos e serviços que são oferecidos, ou seja, em qualquer relação de consumo. Hoje, essa obrigação de informações adequadas e claras é prevista somente para as pessoas com deficiências. Além disso, o projeto incentiva que outras empresas também adotem essa prática como compromisso social. Essa medida fortalece a cidadania e promove o respeito à inclusão dos idosos. Diante do exposto, voto pela aprovação do PL 2480 de 2024 na formação substitutiva apresentado nessa comissão. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Parecer aprovado. Parabéns, deputada, pela aprovação do seu parecer. O item... Ah, não, agora encerrou mesmo. É importante também citar, em tempo, a importância da audiodescrição, que muito bem Vossa Excelência lembrou. Acho que até é uma prática importante para a gente colocar aqui nas nossas reuniões, considerando o nosso público que nos acompanha também, né, pelas redes de comunicação da Câmara. Nesse sentido, até complementando a minha participação, para quem está nos acompanhando, eu sou uma pessoa branca, nipodescendente, estou utilizando um terno azul com uma camisa rosa e uma gravata roxa, tenho cabelos pretos, curtos e tenho 31 anos. E nesse sentido, depois dessa audiodescrição, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os presentes trabalhos, antes, porém, convocando reunião deliberativa neste mesmo plenário para o dia 13/11, considerando que na primeira semana de novembro a nossa casa aqui ela estará parcialmente interditada devido aos eventos do nosso P20. Declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, agradecendo também ao nosso apoio técnico, ao nosso apoio de copa, aos assessores que aqui estão e a gentileza e comparecimento de todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado, uma ótima tarde.